Quem é que você tá chamando, mamãe? Quem é? Hein? Hã? Quem é que você tá chamando e tá tampando a boquinha? Quem é? Hã? Quer contar pra mamãe, não? Conta pra mamãe, conta. Conta pra mamãe, conta. 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 Conta, não! Quem é que você viu ontem na rádio? Quem foi? É, amor? Foi, meu bebê. Você ficou feliz, foi? É? É? Não quer falar, não? Fala pra mamãe, fala. Hã? Não? Não falar, não? Hein? Quem é que você tá chamando com essa boquinha linda? Quem é? É, meu amor, é? Quem é que você tava chamando? Quem é? Conta pra mamãe, conta. Ih, conta, meu amor, pra mamãe. Não. Não é pra contar pra ninguém, não. Não é não? Não é não? Então tá bom, mamãe não vai contar não, tá bom? Tá? Olá, vencedores e vencedoras do canal Dupla Superação, tudo bem com vocês? Eu sou Lindiane Carmo, tenho deficiência visual parcial de nascença, comecei a usar óculos com 2 anos e meio e sou mãe solo de uma criança linda. Olha como a bonita de mamãe. Vai fazer sarminho. Soca beicinho, meu amor. Soca beicinho, soca. Soca beicinho. Por sinal, sim. Sem palavras, amo, 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 amo de paixão. E o intuito desse vídeo é uma resposta a um tema que foi abordado, no qual eu fui marcada no meu Face por um pastor pelo qual eu tenho muita consideração, que por sinal é da minha terra, sobre o divórcio no meio evangélico. Isso aí. Eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês. Primeira coisa, quando a gente fala de divórcio no meio evangélico, a gente esquece de ressaltar algumas condições muito importantes, né? E que eu gostaria de deixar bem claro nesse vídeo, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu fui casada com o pai do Gabriel, né, com o genitor. Eu fui casada com o genitor do meu filho durante 10 anos. No 4º ano de casamento, nós decidimos que estava na hora de crescermos, aumentarmos a família. Foi quando eu engravidei pela primeira vez e sofri um aborto espontâneo com 6 semanas de gestação. E até então eu ainda não tinha falado sobre essa parte da minha história porque ainda me dói bastante. Depois de um tempo, decidimos tentar novamente, né, em comum acordo, e o Gabriel ele foi planejado e tá aqui, esse anjo lindo, e o Senhor me surpreendeu e tem me surpreendido todos os dias. E infelizmente, depois que veio o diagnóstico do Gabriel de síndrome de Angelman com 2 anos e 7 meses, o pai resolveu nos repudiar. E é aí que entra o meu ponto de vista acerca desse tema, não deixando de lado nada do que foi dito, só acrescentando aquilo que foi falado pelo pastor em questão a respeito desse tema. Bom, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero só deixar uma dica para
todos os evangélicos, para todas as religiões, independentemente da fé que você propague. Quando você apresentar uma doutrina a respeito de um determinado assunto, apresente também uma solução. Vou dar um exemplo. O assunto que nós vamos abordar aqui é sobre o divórcio, ok? No âmbito evangélico, na visão evangélica, ok. Mas eu peço, não só em meu nome, mas em nome de todas as mães que foram repudiadas pelos genitores dos seus filhos, depois que eles nasceram com uma determinada deficiência, que crie um trabalho evangelístico para acolher essas famílias. Porque eu não deixei de ser uma família porque hoje somos o Gabriel e eu. Somos uma família de mãe e filho. E desde que, mesmo eu vinculada a uma igreja, desde que o meu filho foi submetido à cirurgia na coluna, que conta-se nos dedos quantas vezes a igreja na qual eu sou membro esteve na minha casa para me trazer a Santa Ceia. Então, o que a igreja evangélica tem feito para acolher essas famílias? Será que a igreja evangélica vai fazer como os fariseus do passado? Abordar determinado tema sem apresentar uma solução? Ou nós, mulheres de filhos especiais, vamos ser tratadas como aquelas mulheres de antigamente? A preocupação aqui não é só se eu tenho direito ou não a um novo casamento. A questão aqui é o que a igreja evangélica tem feito de trabalho missionário e de estratégia para acolher as mulheres divorciadas com os seus filhos. Repudiar também, como a sociedade do passado fazia? Vou mostrar para vocês. Vou só transferir o meu filho da cadeira para a cama hospitalar. Vem cá, vem, vem. Vem cá. Muito? Isso. Vou mostrar para o pessoal como é que você é forte. Como é que você é lindo. Isso. E mamãe vai ganhar abraço, é? Sério isso? Mamãe vai ganhar abraço, vai? Então descansa, meu amor. Então vamos ao vídeo. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Então vamos lá. Antes de eu chegar a esse casamento, com 21 anos de idade, com um cristão, com uma pessoa que era instrumentista, assim como eu tive uma frustração muito grande com 16 anos de idade. E essa frustração foi a causa de tudo que eu comecei a sofrer depois. Então, quando se fala de casamento, quando se fala de divórcio, a gente tem que ter muito cuidado, porque o primeiro e principal mandamento de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, é: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Foi o que eu não tive. Então, o que eu aprendo com isso? Primeira coisa, não adianta você entrar num casamento se não houver o principal deles, que é o amor.
quando o dedo de Deus escreveu as leis nas tábuas e as entregou a Moisés, ele não falou sobre o divórcio, ele falou sobre o adultério. Não adulterarás. O que significa a palavra adultério? Sair da sua originalidade. Por exemplo, se eu pego uma pedra de ouro e para transformá-la num anel, eu tenho que adulterar a forma original dela, mudar, transformar. E quando a gente fala de adultério no casamento, a gente está fazendo exatamente isso, adulterando. E existem várias formas de adulterar. É por isso que Deus escreveu a palavra adultério nos 10 mandamentos, mas não salientou a questão do divórcio. Em Mateus, no capítulo 19, Jesus disse assim, quando ele foi abordado pelos fariseus: Senhor, é lícito que o homem deixe a mulher por qualquer razão? E Jesus disse assim: olha, Deus autorizou Moisés a emitir a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Lembra que lá no início eu digo que Jesus Cristo, inspirando o apóstolo Paulo, ordenou que as mulheres fossem submissas aos seus maridos no Senhor e os maridos amassem as suas esposas como Cristo amou a igreja? É porque esse é o verdadeiro contexto do casamento. Não adianta você pegar um versículo e fazer desse versículo uma regra. Existe um contexto todo. Na época de Moisés, a certidão de divórcio foi tolerada por Deus por causa da dureza do coração do homem, porque o homem podia se casar com mais de uma mulher, inclusive por questões políticas, por conveniência financeira, para que unissem riquezas, enfim. Não tinha amor, tinha interesse. E quantos casamentos hoje em dia não são formalizados assim? Antes que se surgisse a certidão de casamento, surgiu-se primeiro a certidão de divórcio, que para a época era uma espécie de carta de alforria para a mulher. Porque o homem poderia se relacionar várias vezes e contrair matrimônio com muitas mulheres, mas a mulher não. Ela tinha que ter apenas um marido, mas no princípio não foi assim. E o princípio era Deus, e o verbo estava com Deus. Lembra? 1 João capítulo 1. Lá no princípio, a primeira ordenança de Deus com relação ao casamento foi: deixe o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sabe o que acontece nos dias de hoje? A igreja evangélica, vou falar da igreja evangélica não de uma forma taxativa, mas é porque é a fé que eu professo. A igreja evangélica, ela subentende o casamento de uma forma completamente contrária. Ou seja, vamos lá, para a gente entender o casamento, a gente tem que entender o que é adultério. Para a gente entender o que é adultério, a gente tem que entender o que é divórcio. E na realidade, quando lá em Levítico Deus diz que abomina o divórcio, ele não está dizendo do divórcio em si. O original, que é no grego, está dizendo que ele abomina o adultério. O varão e a varoa pode estar dentro de um casamento, diante da sociedade perfeita, mas com a cabeça lá naquela que deixou lá atrás. Eu fui noiva com 16 anos de idade e eu tive a minha história interrompida. Sabe por quê? Porque uma irmã da igreja, de uma outra igreja, cobiçou o meu noivo, usou o nome de Deus em vão e disse que o meu noivo tinha sido escolhido de Deus para ela. E a palavra diz assim: enganoso é o coração e corrupto, quem o conhecerá? Isso está lá no livro de Jeremias. E o próprio Deus responde: eu, o Senhor, conheço o coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, que amor é esse?
E sabe o que aconteceu? O meu noivo acreditou. E ele está casado com ela até hoje. Pode até ser que nos dias de hoje haja amor. Mas até quando ele se casou com ela, o coração dele não era dela. Porque se o coração dele fosse dela, ele não tinha me escrito um caderno de poesias. A gente tinha uma história. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, ele une chamado. É isso que Paulo destaca lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Se não for para ser a união de um chamado, não se case não, fique só. Faça como eu. Inclusive ele destaca, é uma opinião dele. Lá em Mateus, no capítulo 19, no finalzinho, Jesus disse assim: mas nem todos aceitarão essa palavra. Então, tem uns que nascem eunucos, outros que se tornam eunucos, né? Por causa dessa circunstância. Hoje, eu escolhi me tornar, continuar solteira e me dedicar ao meu filho. Mas o meu filho tem um pai. Eu vim de um casamento que poderia ter acontecido há 25 anos atrás, mas que não aconteceu. Por quê? Porque houve blasfêmia contra o Espírito Santo, porque houve mentira, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, falsa profecia, e por causa disso tudo, eu vivi tudo o que eu vivi e vivo até hoje. Então, cuidado, meu irmão, quando você fala. Cuidado, minha irmã, quando você fala em nome de Deus, dizendo que Deus falou, que Deus mandou dizer. Cuidado. Porque a Bíblia diz, como bem disse o pastor, que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu sou a vítima clara da consequência contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é fácil criar um filho sozinha nessa sociedade tão machista e hipócrita. Foi o que eu disse no vídeo anterior. Na primeira parte, na segunda parte do vídeo, depois da minha apresentação. O que a igreja tem feito para as divorciadas? Pregar sobre divórcio é muito fácil. Vamos consertar as besteiras que a gente faz por usar o nome de Deus em vão? O meu filho hoje poderia ter um pai, se não fossem tirado isso dele. E o maior sonho dessa pessoa era ser pai. E ele não pôde realizar esse sonho. Ira de Deus? Não sei. Ainda está casado? Está. Mas será que existe amor? Também não sei. O que eu sei é que blasfêmia contra o Espírito Santo gera no mundo espiritual e no mundo físico consequências muito graves. Então que a igreja se desperte para isso. Lá em Deuteronômios, no capítulo 24, diz que eu não posso voltar para o meu ex. Vamos falar de lei? Então vamos lá. Pela lei de Moisés, eu não posso voltar para o meu ex. Porque eu estaria contaminando a terra que Deus me deu por herança. Está errado esse ponto que o pastor colocou. Está errado. Deuteronômios 24, do versículo 1 a partir do 8. Está lá? Nem que eu quisesse voltar para o meu ex. Só que eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. E a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Deus vai me condenar por eu ter sido enganada há 25 anos? Deus vai me condenar por hoje estar criando um filho sozinha? Por ter sido enganada mais uma vez? Então,
Vamos cultuar ao Senhor com raciocínio, como diz em Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e 2. E que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus. Até a próxima.